A vez do amor chegou, enfim. Fala galera, eu sou a Amanda Vittar, uma das idealizadoras do Favela Sounds, e eu tô aqui invadindo a programação porque eu tenho uma novidade pra vocês. Ano passado, 2020, a gente foi convidado pelo Oslo World, que é uma das maiores plataformas de música da Europa, para produzir um conteúdo que apresentasse a diversidade da música periférica brasileira. Esse conteúdo rendeu muito por lá e a gente trouxe um pedacinho dele para compartilhar aqui com vocês, tendo em vista a repercussão e tendo em vista a boa aceitação que teve. E esse conteúdo também é muito especial pra gente. Por quê? Porque a gente vai trazer um dos nomes mais importantes do funk brasileiro. Daisy Tigrona, rainha do funk carioca, uma das primeiras mulheres a cantar funk proibidão no Brasil, vai compartilhar com a gente um pouquinho da história de vida dela, de como ela começou a cantar nos bailes, a fazer música, enfim, muita coisa boa. Primeiro, vocês vão ficar com a Laura Camacho, que é do Oslo World, e esse é um trechinho de como que o Favela Sounds foi apresentado lá em Oslo. Depois, Daisy Tigrona tá na casa quebrando tudo. Esse é um papo essencial para que todo mundo conheça a trajetória de força, de batalha e de sucesso que é dessa mulher. Com vocês, Laura Camacho e Daisy Tigrona. A vez do amor chegou, enfim. Thank you, Irene Khan, and all the 27 speakers of the two-day conference. Thanks for all the insights and what is happening around the world about artistic freedom, solidarity, and resistance. But since we are a music festival, we wanted to end with music. But this time, we will go from Oslo to Brazil. As one of the delegates in our industry talk said, we are all in the same troubled waters in these moments of crisis, but we are each of us in different rafts. So we are experiencing the pandemic in such a different ways. The bodies that had been marginalized, they are now hit the most. So now we are talking a lot about solidarity between us, solidarity amongst artists, but also in Oslo World, for us, it's really important to have the solidarity between the cultural sector. That's why this program of conference we have been curated with other 20 festivals around the globe. And one of those is Favela Sounds. Favela Sounds is a festival that happens in Brazil. And as Guilherme Tavares, the director of the festival, it stands for everything that Bolsonaro is against for. It's bringing diverse voices into the stage. They're bringing what is not so wanted by Bolsonaro, bringing female LGBTQ plus poor and black on stage. So that's why we want to finish with Favela Sounds as a way of resistance also in the cultural sector. So with that, I would show you the performance of different artists in Brazil. And tonight in Oslo, we will have the opening performance concert in Oslo World in solidarity with Beirut music sector. So if you can, here or anywhere in the world, we're encouraging to donate to our campaign to support the music sector in Beirut. Thank you for these 2 days of conference, the audience online and here, and all the speakers and the amazing partners. Thanks. A vez do amor chegou, enfim. Olá, meu nome é Daisy Tigrona, eu estou aqui muito feliz de estar dividindo aqui a minha história com vocês, eu espero que vocês gostem. Minha história é uma história como a de alguns, né? Só que é isso, eu estou tendo a oportunidade aqui de falar. Eu quero agradecer a vocês que vão ouvir, vão curtir, ou não, mas só reflitam. É complicado, né? Porque eu lembro da minha vida, assim, desde os meus 8 anos, né? Os 8 anos bem drástico, porque a gente morava num quartinho, e nesse quartinho era, tipo, uns 2 metrinhos, sabe? 2 por 4. E era uma kitnet com... assim, é drástico porque eu lembro que a gente não tinha
privada, né? Mas a gente tinha um cano de 100, onde a gente fazia a necessidade ali, né? Então, a rotina da vida, né? Minha mãe é alcoólatra, né? Meu padrasto faleceu, ela ficou pior nessa situação. E minha mãe me batia bastante, né? Então, com o tempo, eu acabei fugindo de casa. Fugi de casa, fiquei morando na rua durante uns 3 meses, dormindo na laje, né? Dormindo na laje da Rocinha, que só conhecia a Rocinha, assim, de distante. Então, fiquei dormindo na laje da Rocinha. Quando chovia, eu ficava de ponto final a ponto final dentro do ônibus. Peguei umas roupas do varal e quase fui cobrada pelo tráfico, mas o cara lá, ele ficou com pena de mim e até mandou os meninos me dar comida na rua, sabe? Falei com a minha tia me arrumou uma casa para poder ir trabalhar. Eu fui trabalhar nessa casa. Essa casa é uma mansão na Barra. E na época eu ainda não sabia cozinhar, né? Então, e eu nem via eles, eu acho que porque a casa era imensa, né? Mas é isso, aí eu comecei a trabalhar ali e depois fui trabalhar em São Conrado. Eu fui trabalhar em São Conrado, aí eu já estava escrevendo umas coisas. E então, com o tempo, botei na cabeça que eu ia ser cantora. Eu já escrevia, aí o Duda cismou de anunciar que iria gravar e tocar quem tivesse alguma coisa, e eu já tinha uma letra. Fui lá e gravei. Nisso que eu gravei, começou a surgir outras meninas, né? Aí fizemos um bonde do Ferfão, ficamos fazendo corredor de rima uma para outra. Aí começou a surgir outro bonde, né? Os Carrascos da Hunter, bonde do Vinho, as Descontroladas, né? Só as músicas top, o funk top, né? De antigamente, que até hoje como é que se fala? Ecoa, né? Ecoa no mundo, né? Que se elas estão descontroladas, dessa época, vou passar cerol na mão. Aí já era 98, né? Eu tenho essa gana, né? Essa gana de compor e de mostrar o meu trabalho. Então, todo final de semana tinha uma música nova. Quando, de repente, começou a surgir uma gravadora, né? Que falou que iria tocar as músicas, né? Na Rádio FM Dia. E eu ainda trabalhava de empregada doméstica, eu não via o funk como um ganha-pão. E aí tinha um cara chamado Roberto Promoções. Eu não sei se daria para hoje em dia ter alguém que fizesse o que o Roberto Promoções fez, né? Que o Roberto Promoções, ele tinha vários eventos, né? Numa sexta-feira ele tinha 4 eventos e ele tinha uma parceria com a rádio. Então, essa parceria com a rádio fez com que as músicas tocassem, né? Porque ele tinha que fazer o comercial do baile, do evento dele, né? E então a música tinha que tocar na rádio, né? Então, começou a movimentar os direitos autorais, né? E é isso, né? Eu comecei a fazer esse show todo, aí já era 2002, tá? E Injeção estava estourada, né? 2002. Então, eu fazia quase todos os eventos do Roberto Promoções e mais alguns. Tinha um dia na semana que eu fazia, 12 eventos, né? Saía, 4 da tarde, pegava matinê até o outro dia de manhã. Então, foi uma coisa bem... Foi o boom da parada, assim. Ser mulher no mundo artístico, né? No ato artístico, ela já é uma visão que a mulher seja banal, né? Mas... O ato do funk para uma mulher eu não sei te dizer, porque o mais forte de tudo foi ver meu padrasto, sabe? Falar comigo que eu estava cantando putaria, por que eu estava fazendo aquilo, porque os meninos chegavam para ele, os amigos chegavam para ele e falava assim, tua filha está cantando putaria. E aí é isso, o funk para mim, a música naquela época ela já era difícil, né? Porque a música ela rendia aí, a gente falava 3 meses. Mas tudo passa, né? A injeção passou naquela época. Passou, eu comecei a trabalhar, voltei a trabalhar de novo. Até que em 2005 surgiu um lance de que tinha uma estrangeira que tinha sampleado a minha música. É bem complicado, né? Porque eu trabalhava de empregada doméstica, né? Voltei a trabalhar.
E eu li o segundo caderno, né, do Jornal Globo, que eu bacana só li o Jornal Globo. E eu abri o Jornal Globo, tava lá escrito que a minha música estava estourada e que por isso aquela MC ia cantar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Aí eu assim, caralho, essa porra é minha. Tinham falado, o que eu soube é que o pessoal tinha falado que eu tinha virado cristã, que eu não cantava mais. E Diplo, né? Diplo e Maei falavam que tentou me procurar, mas o que souberam foi isso. Aí surgiu 2005, né? Surgiu o meu primeiro convite para ir para São Paulo, cantar em São Paulo, meu primeiro voo. E quem fazia essa casa era o Bofa e Malboro, G Malboro de Residente. Então eu fui convidada, né, para ir participar aquele final de semana. E aí eu tava esperando, né? Eu subi no palco, até que veio um pessoal perguntando, né? O Bofa, ele veio perguntando se eu tava feliz que meu sample tava tocando lá fora. Aí eu falei assim, não. Aí ele, você não sabe de nada? Eu falei, não sei, o que tá acontecendo? E aí o Bofa falou assim, ó, vou trazer a Imaei aqui, porque sou eu que tô vendendo ela aqui no Brasil, tô vendendo um Marlboro lá fora. Ela vai na sua casa. E aí Diplo e Imaei foram lá na minha casa e contaram a história, que o que falaram é que eu tinha virado cristã, que eu não cantava mais, né? Quando na verdade eu só estava trabalhando de empregada doméstica porque não estava aparecendo show, né? Eu gravava ainda, né? Mas não estava fazendo show, mas é isso. E aí ela realmente foi lá em casa, né? Me conheceu minha filha. Aí ela me convidou para fazer o Teen Festival com ela e foi aquele boom, né? Aí esse boom fez com que, eu acho que esse boom, né, fez com que o Bofa fizesse convite para eu ir para Paris. Quando de repente começou a surgir eventos para fora, né, para fora do Brasil. Outro evento, né? Eu fui passear no shopping e aí uma moça no meio do quiosque, no meio das lojas, assim, me parou. No caso, parou o Rafa, né? Perguntou se era eu mesma e que tinha um pessoal em Portugal que queria fechar umas datas comigo. Aí esse pessoal queria que eu fizesse Casa da Música no Porto e Music Box Lisboa. E aí eu conheço, né, os Buracos São Sistema, um outro tipo de agito, né? Quer dizer, comecei a conhecer conhecer de perto, né, uma outra cultura, sabe, uma outra potência de voz, sabe, que é bem também referente ao funk, mas estrangeiro, né? E aí eu escrevi pro Diplo, assim, se podia gravar com os Buraca. Os Buraca fez a mesma coisa, escreveu pro Diplo, perguntar se podia gravar comigo, e aí eu gravei, né, aqui para vocês. Para divulgar minhas músicas, eu corria de favela a favela, né? Eu tinha uma amiga, a gente andava junto de favela a favela para poder divulgar a música, às vezes até cantar de graça. E o gasto, né, na época do disquete, né, com o MD, para poder botar a música ali e dar já o MD pronto pro DJ tocar, né? Hoje em dia o ato digital com telefone é outro mundo, né? Pô, eu consigo mandar música daqui para do Brasil, né? Mas assim, e isso não é ruim, né? Essa era digital aí, ela não é uma evolução só pro funk, né? Mas principalmente pro funk, né? Porque há um outro tipo de visibilidade, né? Eu digo que Marlboro foi o DJ, Furacão o paredão, e Condzilla deu uma roupagem pro funk como um mega clipes, né? Mega clipe internacional, né? Quer dizer, então o digital realmente ele veio para fazer uma revolução não só no funk, mas principalmente pro funk, e isso está sendo ótimo, né? O baile funk, o baile funk de favela, no caso, né? O baile funk de favela, ele é uma, querendo ou não, ele é uma cultura, né? Uma cultura de favelado. Favelado porque é a gente que tem a coragem, né? A coragem de produzir, né? O DJ com a gana de mostrar o que é o funk, de produzir, de
mostrar para o mundo o que é o baile funk, né? A letra do baile funk. O DJ, eu como MC, porque muitas pessoas dizem que o funk é putaria, né? O funk ainda sofre esse preconceito, essa discriminação. Então, assim, o baile funk ele é da colônia, uma colônia favelada, né? Uma colônia favelada, uma cultura negra que só tem a coragem, né? A coragem de mostrar o seu trabalho, o que é de verdade uma união, de arte que a gente às vezes nem sabe que está fazendo, né? Porque uma música no funk, às vezes as pessoas fazem, mas nem acredita que dá alguma coisa e às vezes está tocando em outro lugar, né? Fora do Brasil. Mas é isso, né? O funk é uma arte favelada, é um ato de resistência, é um ato de favela, realmente, né? E gravar hoje em dia é uma mega produção, mas antes de dia foi uma barreira do caralho, porque era atrás da caixa de som mesmo que a gente gravava, não tinha microfone condensador, né? Microfone de palco mesmo, né? Ele era o funk era tão precarizado, né? Tão precarizado que o Duda, né? O Duda, que é o DJ que lançou Serol na Mão, a Descontrolada. Ah, que isso, elas estão descontroladas. O Duda que lançou também Eu Esculacho. Não adianta, de qualquer forma, Eu Esculacho. O Duda também que fez Morto Muito Louco. Ele mora no quartinho hoje, sabe? Ele mora numa kitnet, né? Aí pra tu ver, né, como é que o asfalto vem na favela e suga a cultura sem dar um retorno, né? O funk, como eu te falei, é uma resistência de favela, né? E as favelas existem de uma forma que parece que somos tudo marginal, né? Por morar numa favela. E a favela, querendo ou não, parece ser um mal necessário, né? A UPP quando entrou, acho que foi 2008, ela veio dando um desfalque imenso no funk, né? Acabou assim com todos os baile funk do Rio de Janeiro. Mas aí que tá, né? Os bailes dentro da favela parou, mas no asfalto não parou. E quem é dono de casa de show no asfalto? É favelado? Não é, gente. Então, é isso, né? Quem vai querer que o favelado sobreviva? Nem que seja do funk. Quem vai querer? Né? Quem vai querer deixar o favelado crescer? Mesmo com a sua própria cultura, né? Cultura negra e favelada, que é o funk. Isso aí é uma perseguição que não sei quando vai ter fim, mas o que eu estou vendo é que o asfalto ele entra bastante na comunidade para trazer o funk para fora, né? Seja até da forma da visão deles. O futuro que eu espero para o funk é que a gente não sofra mais essa perseguição, é que de jeito nenhum que se levante dentro de uma comunidade pelo ato funk seja preso, sabe, que nenhuma mana mais como Yasmin Turbininha seja mais perseguida, né? E ainda é doloroso, sabe? Se sentir perseguido, sabe, em relação ao seu ato cultural, né? Então, o que eu desejo pro funk é isso, né? Que essas perseguições acabem, porque A vez do isso acontece mesmo dentro da favela, né? Chegou